Galera, hoje eu tô muito chique, sério, chiquíssima. Não é todo dia que a gente entrevista uma atleta olímpica, campeã. Sério, eu tô assim, antes dela vir eu já estava nervosa, a gente estava aqui batendo um papo já, até pra eu também ir, né, me acalmando, porque é celebridade desse jeito, né. E hoje a gente tá aqui no centro de treinamento, do time Brasil, especificamente no Maria Lenk, que é onde é o nosso parque aquático, né, pra entrevistar uma das maiores lendas aquáticas desse Brasil, nossa campeã, medalhista olímpica, Ana Marcela! Linda, eu vou até pedir pra equipe toda dar uma salva de palmas, porque, por favor, né, Vossa Majestade está aqui hoje. Eu queria até saber, né, como foi que você começou essa história um pouquinho, essa paixão pelas águas. Não, o prazer é meu, Renata. Eu acho que poder dar voz um pouquinho, né, também pro meu esporte. Mas, nossa, eu comecei, eu tinha 1 ano e 9 meses, praticamente assim, pulei da barriga da minha mãe pra água, e esse foi um dos porquês eu comecei na natação. Minha mãe precisou voltar a trabalhar, e aí tinha uma creche escola, mas a creche escola só podia a partir de 4 anos, que tinha aula de natação. A partir de 2 não tinha aula de natação ainda, aí ela falou: Poxa, eu não tenho como, minha filha, assim, se eu bobear na praia", minha mãe fazia piscininha, assim, né, no mar, e aí no mar não, na areia, né, e aí ela virava de costas, eu engateava para o mar, então acho que eu já tinha muito essa coisa com a água, com o mar, com a praia, e aí quando eu precisei minha mãe precisou voltar a trabalhar, eu fiquei nessa creche escola, e uma das coisas era justamente, já que tinha piscina lá, ela falou: "Olha, minha filha ainda não anda, né, mas na hora que ela vê que tem a piscina, ela vai querer cair na piscina". Então, o medo fez com que, a escola cedesse, né, e aí eu comecei, nas aulinhas de natação, perna e tudo assim, mas eu não tinha nem 2 anos. Mas comecei lá em Salvador, sou soteropolitana, Pertinho. nordestina, Amo. né, Então já nasceu então bem pertinho do mar, já tá do acompanhando as lado, né, em águas. Salvador, qualquer lugar é praia. É. É muito legal, assim, estar conversando com você, até porque você é uma referência para o país. Eu estava torcendo na época que você ganhou essa medalha, deve ter sido, tipo, extremamente emocionante, com certeza. E eu ia até te perguntar, assim, o que que é mais emocionante, ganhar uma medalha olímpica ou casar? Eu acho que são, sentimentos diferentes, mas ao mesmo tempo de construção, né, porque um vai muito para o lado profissional e o outro lado pessoal. Eu acho que, muitas vezes a gente sempre pensa em realizar sonhos, né, e objetivos, e hoje eu posso falar que, assim, sou uma pessoa muito realizada. São frios na barriga diferente, eu acho que você treina todo dia seu esporte ou o que quer que você faça na sua vida, né, porque todos os dias você tenta ser o melhor do que você foi no dia anterior, seja no esporte, na sua profissão, até você chegar no auge da sua carreira, né, no seu momento. E esse foi para mim o ouro na Olimpíada de Tóquio. E vivendo tudo que a gente viveu, pandemia, a Olimpíada deixou de ser 2020, passou para 2021, parecia que tudo estava falando assim: "Não, não vai ser dessa vez", né. Mas eu acho que foi muito de persistência. E acho que o casamento é uma realização muito pessoal de você encontrar, formar sua família. Sou casada com uma mulher, então é uma bandeira que a gente defende, que Sim, a gente claro. é e que a gente sabe que ainda existem preconceitos, mas eu tento da forma mais natural possível ser eu, estar feliz com a minha família, e isso pra mim é uma realização de um sonho muito pessoal, né, então é difícil, é muito difícil falar, mas eu brinquei até que foi o sim mais difícil, né, tipo assim, porque é a sua mudança de vida. Como o esporte mudou a minha vida, casar também faz isso, né, então, são emoções diferentes, mas que dão muito prazer no que a gente faz. Ah, mas muito bonito, Sim. parabéns. Inclusive uma curiosidade, né, você nada no mar mas você treina na piscina, e Sim, com certeza são 2 atmosferas, assim, bem diferentes, mas o que que tu completamente. prefere, treinar no mar mesmo? Então, é muito difícil treinar no mar, porque você precisa não só de segurança, de barco, óbvio que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, muita gente vai em Copacabana, porque é uma praia um pouco mais reservada, mais segura, então possível fazer esse tipo, né, de treino. Mas depois de muitos anos praticando um esporte no alto rendimento, a gente vai para a piscina, porque a gente consegue controlar todos os ambientes. Sim, Chuva, correnteza ou qualquer coisa que precisar, a gente consegue controlar aqui. Então, a metragem que você quer nadar, se você tem que nadar, a gente fala no ritmo mais tranquilo, mais aeróbico, ou então no ritmo de anaeróbico, que é quando a gente faz mais treinos,
de força, tiros de 50, de 100, você consegue controlar em que momento você está do treino. Então, no mar você não tem esse controle, você não consegue, ter esse controle de carga também. Então é muito diferente. Mas assim, no começo sim, eu fazia vários treinos de final de semana, eu ia para o mar, treinava, até para eu poder adquirir experiência e ter mais vivência. Mas depois de alguns anos a gente traz tudo para a piscina e faz o treino na piscina por ter esse controle de ambiente, mas é completamente diferente. Assim como treinar na piscina, competir no mar, ou eu também posso competir em lago ou rio. Então eu Sim. tenho essas variáveis. Então o lago, por exemplo, já nadei muitas vezes em Brasília. É um lugar muito seco, assim, o lago ele é mais pesado, a gente Eu brinca, ia a perguntar densidade é isso. diferente. No mar é um pouco, óbvio, né, mais salgado, Sim. então a densidade é um pouco menor, você consegue flutuar um pouco mais, mas aí com o sal você sente mais sede, a água pode estar mais fria, pode estar mais quente, então tem muitas variáveis que na piscina a gente todo dia consegue encontrar o mesmo ambiente, isso é muito bom, você consegue controlar muito. Mas é óbvio, quem está começando vai mais no mar, eu acho que vale a pena. Tem uma boa equipe, tem bastante hoje, bastante assessorias que fazem esse trabalho, Sim. mas quando você chega na parte mais, eu acho que do profissional, onde você tem que ter mais apurar ali os detalhes, a piscina é mais fácil. E como a gente estava conversando aqui antes, né, eu fiz faculdade de educação física e a primeira coisa que eu fui perguntar pra ela, eu disse: "Mulher, essa água é aquecida pra treinar?" Aqui quando eu cheguei aqui no Maria Lenk eu perguntei: "Essa água é aquecida?" E tu disse que era, né? Sim, sim. Eu até brinquei, porque aqui a gente no inverno, né, o inverno carioca não é um inverno, né, mas, a piscina tem essa tendência de ficar um pouco mais fria. Então, assim, aqui a gente tem o aquecimento, entra justamente nessa questão, quando a gente vem aqui, a água está sempre na mesma temperatura. Inclusive agora, por exemplo, no verão, que costuma ser até mais quente, a piscina costuma até esquentar um pouco mais, e eles resfriam para estar na temperatura ideal para o treinamento. Então aqui é aquilo, é tudo do alto rendimento realmente, é pensado e executado. Ah, muito bom, porque no calor é ótimo você É pular na ótimo. piscina. Não, o pessoal A deve gente até pensar fala: assim: "Esfria mais um pouquinho, vai, deixa "Ah, mais frio", porque a gente brinca, no calor, ou no verão, tá quente e sempre vai ficando mais quente, porque sempre vai vir o sol, aí a temperatura, aí você começa a fazer força, você fica mais quente. Então se a temperatura da água estiver mais elevada, pra gente que tá nadando, a gente fica até mole, não é a melhor sensação. sim". Então dá uma sensação até de mais cansado, então você tem que ver isso tudo, por exemplo, a gente vai nutricionista, tem que ir lá fazer tudo certinho da quantidade de carboidrato, eletrólito, tudo isso a gente tem que somar quando a gente sabe a temperatura, então tem muitas variáveis que a gente consegue controlar na piscina. Tem alguém que chega pra ti e fala assim: "Não, ai, deve ser muito bom treinar na piscina, um calorão desse, tu vai lá tomar banho de piscina". Não, no verão todo mundo fala assim: "Nossa, se você faz a melhor coisa, né, você vai estar sempre na água", eu falo: "Nossa, Então vai lá fazer pra vamos mim o treino de trocar". tiro. Eu não falo, eu brinco, né, eu falo: "Não precisa nem trocar uma semana, se você trocar 2 dias comigo, eu te garanto que você já não vai querer voltar no segundo". Mas é um pouco diferente, mas no inverno também é o pior esporte, né. Total. Vento, chuva, temperatura mais baixa, aí você sai da água, tá frio, pode ficar doente, mas ninguém lembra, né, da natação no inverno. Não, É ótimo. e lá no Nordeste a água é sempre quentinha, mas aqui no Sempre. Rio a água é sempre gelada, eu já E fui no tomar banho assim, de mar. no Nordeste também não tem esse inverno, né. Não, tem não. Tem chuva, no Só, né, máximo. porque Não lá em Fortaleza esfria, eu não brinco, tem é como. quente, mormaço, inferno e só é quintura É, até dizer então chega. por isso tá sempre bom, né, tá sempre quentinho. Eu já vi uma coisa, que talvez ela falou do negócio do nutricionista, que ele faz todo o acompanhamento direitinho e é uma curiosidade minha. Eu já vi que quando vocês estão fazendo a prova tem um barco que vai acompanhando, que é Uhum. quem dá o suporte pra vocês, e ele dá um líquido pra vocês tomarem ali durante a prova. Esse é o segredo da Também. medalha ou não? Também. É um dos, porque, assim, nas provas, por exemplo, de campeonato mundial, etapas de Copa do Mundo, Olimpíada, Pan-Americano, que são eventos, que a gente faz em circuitos, normalmente são circuitos entre 1.600 a 2.500 metros, né, então a gente fala de 6 voltas a 4 voltas que a gente tem. E sempre tem um pontão fixo onde os técnicos ficam. Então a gente sabe que a cada volta ou metragem fixa, a gente tem esse local de alimentação, que a gente chama, que é de reidratação, ou como cada um quiser chamar, que a gente é livre, não tem nome certo ou errado, ou essa forma que você falou, como por exemplo, tem uma travessia em Salvador, você sai da ilha de Taparica e chega no Porto da Barra. São 10 quilômetros mais ou menos em linha reta. Gente do Isso é céu. impossível ser feito, então dá um pouquinho a mais. Então cada um tem um barco que acompanha. Sim. Então você consegue junto com o seu guia, barqueiro ou equipe que está ali acompanhando você, fazer uma hidratação a cada tempo, não a cada metragem como é em Copa do Mundo, mas isso é um detalhe que é muito importante pra gente, que é justamente a hidratação.
tem hidratação que você pode botar mais carboidrato, mais eletrólito, cada um tem que ver com o seu nutricionista. Tem muita gente, por exemplo, que desidrata muito durante a prova. Por exemplo, eu tento evitar 2, 3 dias antes, eu começo a fazer um protocolo, vou falar assim, onde eu tomo um tipo de suplemento, onde tem um pouco mais de sal para poder reter líquido Sim, e não haver tanta perda durante a prova, durante ou a se prova. houver perda, que seja desse líquido retido e não do líquido que eu estou hidratando. Então isso sim é um segredo, assim como acho que o dia a dia que a gente tem aqui, mas isso faz muita diferença, principalmente em provas muito longas. Provas de 5 quilômetros que duram aproximadamente, um profissional, 1 hora, Sim. a gente não tem nem alimentação, a gente vai direto. Mas as provas que são um pouco mais longas, como 10 quilômetros, que são 2 horas, mundial tinha a prova de 25, que demoram 5 horas, 5 horas e meia. Gente, Ano que vem eu vou fazer o Canal da Mancha, que é meu um amor, eu não tô desafio, nadando 2 minutos. que são 34 quilômetros. Eu já fiz uma prova de 36 e uma prova de 32. Esses são 34, que é um canal entre a Inglaterra e a França, que vai ser um Caramba, desafio da minha vida, assim, que eu sempre gente, sonho de criança, sempre falei 3 coisas, eu falei que eu ia participar de uns Jogos Pan-Americanos, eu falei que eu ia participar de uma Olimpíada, e eu sempre falei que eu queria muito fazer esse desafio do canal, que não é uma competição, é um desafio, porque é você sozinho com o barco. Não e existe aí é nadando sem parar. é o tempo todo. E aí é você 5 sozinho. horas nadando. Vai dar mais, vai dar pode dar até 10 horas, assim, porque Gente, depende da maré, da corrente, sim, tudo isso sim. tem que ser analisado. Então, é justamente essa parte da hidratação tem muito a ver com, o rendimento também na prova. Entendi. Cara, puxado, viu. É bastante. E eu estava contando pra ela que eu sou da educação física e eu tive que fazer a disciplina de natação, e eu engoli metade da água da piscina da minha faculdade, porque, né, era lamentável. Eu tinha monitoria, tinha a galera que ajudava lá no trajeto, mas eu era, Senhor Deus, a minha Mas o flutuabilidade importante é que era passou, péssima. tá aprovado, tá valendo. O resto a gente deixa passar um pouquinho. Era uma mistura de nado crawl com nado sincronizado, a perna ia para uma raia, o braço ia para o outro, mas a gente passou, deu tudo certo. Acho que a minha sorte foi eu conseguir dar a voltinha na piscina e fazer todo o trajeto de volta, Aham. Senhor Deus. Mas, e tu ficou falando desse negócio dos desafios e tal, teve alguma prova pra ti, assim, que foi muito difícil, que tu ficou tipo: "Meu Deus, essa prova foi muito difícil"? Porque assim, desculpa, até aproveitar pra te fazer uma outra pergunta. Lá em Fortaleza é considerado o segundo mar com mais sal, o alto índice de salinidade do mundo, né, só perde para o Mar Morto. E aí, nadar no mar também, tu falou esse negócio da desidratação, deve ser algo que pesa muito essa salinidade da água, Sim, junto em estar fazendo esforço ali. sim. Então, teve alguma prova, assim, que tu sentiu demais, assim, esse esforço, assim, Então, tipo eu acho que a maratona aquática em si, ela tem muitos desafios. Eu acho que já teve prova muito salgada, que eu nadei, por exemplo, Abu Dhabi é um lugar que também é muito quente, então a tendência da água é ser mais, salgada. E como ele, assim, é um país, uma cidade, né, que foi criada e não já existia, né, eles foram criando a cidade. Então isso fez com que tivessem alguns locais que não tinha corrente, que a água é mais parada, e tudo isso muda muito, essa questão, do sal, né. Mas eu acho que a gente tem muitos desafios, como mau tempo, água muito fria, eu já nadei em água de 13 graus, ai, eu já nadei água de 34 graus, então acho que cada uma é difícil escolher uma para te falar, mas eu acho que cada prova, assim, com esses desafios, por exemplo, essa de 13 graus foi em Portugal, largaram mais de 20 meninas, chegaram 6 ou 7 só, numa prova de 10 nível, assim, caramba. de Copa do Mundo. Sim. Então foi uma prova que não era salgada tanto, era no mar, mas não era tão salgada, mas a correnteza era forte, o mar estava muito frio e muita gente saiu com hipotermia. Então isso pode acontecer. Assim como eu já nadei uma prova, que infelizmente eu não falo tanto, mas eu vou citar aqui agora, que teve na etapa de Copa do Mundo, que um cara morreu, porque a água estava 34 e fora estava 43, era um absurdo de Caraca, muito temperatura. quente. E a gente teve a prova 3, 4 horas da tarde. Então assim, não vou dizer que foi a culpa de quem, mas houve um pouco de negligência ali ainda, nessa questão da temperatura, então eu já vi de tudo um pouco, né, mas a tendência é que o Nordeste, como você falou ali também em Fortaleza, seja um pouco mais salgado. E aí o que a gente tenta nessa questão da hidratação também, ter alguma coisa mais doce. Eu sou uma pessoa que as pessoas acham que eu sou meio fora da caixinha, né, eu gosto muito de pegar chiclete e mascar chiclete nadando. Sério? É, porque mesmo sem açúcar, coisa tipo, só de você colocar alguma coisa na boca e ter a saliva, ela ajuda na língua, porque a língua, ela fica quase o dobro do tamanho, quando você vai Durante a nadando. prova. Se você nadar provas tipo, exemplo,
eu fiz agora. Eu saí de Salvador, do Porto da Barra, fui até Mar Grande, 10 e voltei. Quando na volta, minha língua estava muito inchada, então eu tento pegar um chiclete ou pedir alguma coisa muito doce, ou tomar, por mais que o pessoal fale, ah, atleta não toma refrigerante. Um refrigerante não é ruim, porque ajuda. Nessas horas, até um tipo de energético ajuda também. Não só pelo contexto, mas pelo que a gente sente, o prazer, às vezes, Entendi. durante muito tempo, você colocar alguma coisa que te dá uma sensação boa. Tem gente, por exemplo, que gosta de pegar aquele pão pequenininho assim, botar algum tipo de pasta de amendoim ou alguma coisa de Doce de chocolate, alguma leite. coisa para justamente ter aquele prazer, colocar uma coisa doce na boca para poder isso ajudar. E Então a gente tenta, não nas provas de 5 e 10, porque são sim, provas menores, mas quando vai a uma distância maior, sempre tem que adequar. ainda mais você sentindo muito sal, a gente É. já tem aquele alívio, né, quando toma banho de água doce, imagina você Aham. colocar alguma coisa na boca ali Às muito vezes tempo. às vezes até morde um pouco a língua, porque a língua fica tão inchada Gente, eu não que sabia disso, às vezes super acontece, curiosidade. faz parte. Que onda. E o mar quentinho, assim, curiosidades de todas as pessoas. Vocês fazem xixi na água? Faz, de Óbvio, logo. óbvio, não tenho como 5 horas de assim, prova, não tem não como. tem como. É até difícil, na verdade, porque como a gente tá ali batendo perna e o corpo fica flutuando, é complicado você do nada falar assim: "Opa, beleza, vou fazer xixi". Não, não tem, é difícil. Então, normalmente, quando a gente vai fazer a hidratação, a gente vira de costas. E aí, nessa hora, é aquele momento de fazer uma pernazinha de peito, tá ali alimentando, aí você deixa ali e vai, segue. E fé Porque senão gente como a é gente. incômodo, traz incômodo na hora que você tá nadando, você começa a Com sentir, certeza. e aí você não quer beber e hidratar, porque você precisa colocar pra fora. Então, termina que é o jeitinho que a gente arruma, assim, Gente, é toda uma ciência, né. E quando por tu trás. e quando tu sai, assim, em família, tu sente que alguém da família ou os amigos chegam e falam assim: "Ah, eu vou tomar banho aqui porque a Ana Marcela vai me salvar, se der tudo errado Olha, aqui, tem alguém pra isso me salvar". isso eu preciso contar, porque muita gente fala assim, às vezes eu chego na praia, a galera vai, se eu vejo que tem bandeira vermelha, eu não entro. Aí o pessoal: "Mas você sabe nadar?" Cara, eu sou referência. Se eu for, uma pessoa que nem me conhece ou não me reconhece, pode falar: "Pô, uma mulher entrou, por que que eu não vou entrar?" E aí você termina podendo causar alguma Incentivando coisa. outras Então, pessoas, é. é ao contrário, tipo assim, eu falo pra ela: "Não, não, não, se tem bandeira, cara, não vai, não vamos, vamos ficar aqui, toma o sol". E é o máximo. Ah, tem o chuveiro, beleza, mas eu não jamais. Primeira coisa é respeitar o salva-vidas, é a primeira coisa que eu cara, eu faço porque é isso, é o exemplo, é o que você carrega para o próximo, então eu tento não ser, mas quando tem um lugar que é possível e tal, todo mundo quer: "Vamos ali até a boia e voltar", eu falo: "Não, cara, eu tô de Tô a fim folga hoje, não, hoje eu tô até de amanhã. folga". Não, mas é normal, é normal. Não, mas ninguém vai querer fazer competição contigo. Mas é isso, eu falo que eu tô de folga, entendeu? Aí já não vai. Já pensou eu toda dura, meu braço super esticado, fazendo nada, e ela olhando E assim: é mais "Ah, fácil ainda na tá ótimo". piscina, né, na piscina eu falo assim: "Ô tia, vamos ali 25 metros?" Eu falo: "Cara, é muito rápido pra mim, 25 metros não dá, eu vou perder, Não dá, tem que ser maior, tem que né. ser um pouquinho mais". Não, e eu tô perguntando, assim, porque com certeza já deve ter acontecido algum caso de tu ter que Não, salvar eu moro aqui do alguém, lado do mandar condomínio, não, salvar, graças a Deus, assim, eu nunca precisei, nunca vi ninguém nem na minha frente, assim, se afogando, que se precisasse, óbvio que eu tentaria fazer o mínimo pra poder ajudar, mas no condomínio que eu moro tem piscina, às vezes eu desço ali e tal, e o pessoal já me conhece, e aí começa, os menininhos mais novinhos começa, mas assim, graças a Deus, de salvar, nunca precisei. E tu já fez faculdade também de educação Fiz, física, né. Tu aham. sentiu que teve alguma regalia: "Ah, não, aqui tô na minha zona de conforto, tô na minha onda"? Eu vou dizer assim, mais ou menos, porque toda vez que eu tinha competição, pelo menos eu tinha uma desculpa plausível de falar: "Poxa, não posso, vou faltar", e aí de repente, época de prova ou coisa assim, o professor entender, ou passar um trabalho, ou fazer a prova depois, então isso, óbvio, ajuda muito, porque não é que eu quero faltar ou não quero estar, mas pelo trabalho. E eu acho que, brincadeiras, né, a minha pior matéria era a natação, porque assim, o professor exigia mais, o professor queria que eu demonstrasse, o professor queria que eu ajudasse. Então, além do treino da manhã, do treino da tarde, da parte física, eu chegava para a faculdade cansada e o pessoal falava assim: "Não, vamos, hoje vai lá na piscina e eu vou te falar, mas você que vai dar aula". Eu falava: Ai, meu "Que Deus. que notícia, nossa, é o que eu estava precisando no dia de hoje". Mas eu acho que a faculdade me deu também muitos amigos que, Ah, tá, com ficou pra certeza. vida, então eu acho que foi um momento muito bom, e eu pude aproveitar mais ainda por causa, infelizmente, da pandemia. Eu tinha já 3 anos, faltava só o último ano da faculdade, aí eu estava fazendo em Santos, eu vim morar aqui no Rio, e com isso eu tranquei a faculdade. Um ano depois, um ano e meio depois,
teve a pandemia e as aulas começaram aquela coisa de remota, de ser mais online, e isso, cara, me ajudou muito, fez com que meu último ano eu pudesse me formar, então Então, foi consequentemente, foi meio que ali próximo à Olimpíada que tu competiu, né? foi tudo um pouquinho assim, é como o ano de 2019, assim, no meio do ano, né, que começou mais ali, aí eu comecei a fazer as aulas online, aí quando eu estava fazendo transferiram a Olimpíada, tiraram de 2020 para 21. Aí eu falei: "Agora é o ano". Eu ganhei um tempo, tenho mais 6 meses, termino a Ah. faculdade, e aí vai estar faltando ainda 6 meses para a Olimpíada, então eu fiquei mais tranquila. Ah, é bom. Eu estava conversando inclusive com o pessoal aqui, mas lá do CT de GA, né, Aham, e as meninas falando como é legal você ter esse suporte de ter a escola aqui dentro e sim. conseguir, porque facilita muito a rotina para o treino, né. Eu ia te perguntar de algum mico que tu já passou ou na formação como atleta, nem acho que talvez como atleta não, mas aí acho que na formação. Eu estava contando o meu pra ela na época da faculdade que eu tinha pavor. Gente, essa disciplina pra mim era pavorosa, eu ia nervosa dia de segunda-feira, e aí a gente tinha que colocar o óculos e tinha que treinar o salto, né, na piscina. E aí eu toda vida que eu ia saltar, meu óculos vinha bater aqui, ele descia, aí eu começava a nadar sem enxergar nada, e era óculos na minha goela e a touca saindo. Gente, caos enorme, mas a gente se formou, deu tudo certo, professor, Eu acho que vai ser desculpa. o oposto, porque eu acho que a vez que eu passei mais vergonha, eu tive que dançar na faculdade. E aí eu, por causa também dos treinos, eu ia menos vezes nos ensaios. E eu me lembro perfeitamente que no dia anterior à prova que a gente tinha de dança, eu não sabia para onde ia nada. Todo mundo ia para direita e para esquerda, era para ir rodar para um lado, eu rodava para o outro. E eu falei: "Cara, lascou, eu vou diminuir a nota de todo mundo no dia seguinte". E aí eu tenho uma amiga que até hoje, assim, quando eu vou pra Santos, a gente se encontra, virou, pô, uma irmã. Ela olhou pra mim e falou assim: "Isso aqui é uma Olimpíada, se você não fizer não sei". Aí eu falo: "Cara, me lascou". 24 horas eu fiquei, tipo, olhando a filmagem, passamos, tiramos acho que uns 8 ou 9, não me lembro, mas foi ok, mas foi assim, o maior mico da minha vida na faculdade foi fazer a parte de dança, porque no dia anterior eu estava quase que rola briga, sabe, tipo, falar Sim, tipo: sim. "Pô, todo mundo aqui, só você que não sabia fazer". Eu falei: Cada um com seu talento, né, "É, cada um então, na nunca sua tive". Esse negócio hoje em dia que tem de dança nas redes sociais, eu falo: "Galera, eu não sei nada do que tá acontecendo, eu sou a pior pessoa pra isso". Então, terminou que foi, eu acho que o maior mico, ainda bem que foi só na faculdade. E eu era muito essa pessoa na faculdade, porque como eu era da dança, Aham, a gente coincidia que nesse período de meio de ano, que era o encerramento da disciplina, sempre. tinha o Aham, aniversário da faculdade. Então eles faziam uma grande festa, um grande festival, e eles pegavam a galera que estava fazendo a disciplina de dança aham, e quan pra fazer como se fosse um mini espetáculo. aham. Então todas as turmas apresentavam e eu era a pessoa que ia lá ensaiar e ajudava, Mas você também fazia coreografia, ajudava, ajudava a fazer é coreografia. responsabilidade, isso aí já eu tentava me sair na época da faculdade, falava assim: "Não, cara, não me dá essa responsabilidade, cara". Porque assim, se eu estiver viajando, e se eu estiver competindo, e se eu não tiver, porque aí solta uma responsabilidade, eu sempre corria, mas aí não tinha como jeito, quando tinha aula prática, Tinha sempre que sobrava. ir braço pra lá e Ana Marcela Do pra outro lá. lado. Mas eu acho que isso eu peguei do meu pai conta que meu pai também fez faculdade de educação física, minha mãe também, e aí meus pais se formaram juntos, foi assim que eles se conheceram, então minha mãe fala que meu pai era assim, zero à esquerda, sabe, tipo, meu pai era horrível, meu pai fazia tudo errado, eu falei: "Tá vendo? Alguma coisa do meu pai eu trouxe". Ah, não, mas eu acho que é muito isso, é uma forma diferente de movimentar o corpo, é Sim. igual pra quem faz luta ou alguma Sim, outra com coisa certeza. assim, e aí a pessoa é muito rígida, tu imagina, É, botar pra no geral o pessoal da luta vai sair alguma coisa bem difícil. uma dança contemporânea, né, mas é uma dança democrática, ainda bem que a dança ela pode ser para todos os Com corpos e certeza. possibilidades. E o nado também, ele vai ter que ser livre, porque a minha forma de nadar, meu amor, ela É isso, é nado livre, é porque um nado contemporâneo, a é. minha prova é do jeito que você quiser, você pode ir de golfinho, você pode ir de peito, você pode ir só fazendo aqui cachorrinho, não importa. Não é que nem, por exemplo, 400 medley, que é 100 metros de borboleta, 100 metros de costas, 100 metros de peito, 100 metros de crawl. E o crawl não é que ele é livre, ele é crawl, você tem que fazer o estilo crawl. Você não pode fazer os últimos 100 metros de cachorrinho. Então, tipo, você tem que fazer os 4 estilos. Mas, por exemplo, a prova de 50 livre, você pode fazer do jeito que você quiser, o que importa é você fazer 50 metros. Então, É, o meu 400 tinha que metros ser ia sempre ser, livre. 50 cachorrinhos, 50 de Só costa sobrevivendo boiando, e aí e aí assim a vai gente ia somado. chegando, era. E se tu pudesse falar hoje alguma coisa pra quem tá começando, a natação, esse esporte tão bonito que você faz, eu admiro, e eu acho que como eu sei o grau da dificuldade, toda vida que tu tá me falando da prova de nadar, sei lá, 10 quilômetros, eu já tô passando mal, eu já tô morrendo asfixiada só de pensar.
Mas assim, o que tu fala pra essa galera que tá começando? Eu acho que esse espaço é também pra gente trazer força, principalmente para os pais, né, porque a gente Sim. sabe que é a família que incentiva e que leva as crianças pra fazerem a modalidade. Então o que que você fala pra essa galera, pra eles inserirem as crianças no esporte, acho que não só pela prática em si, mas pelos valores que isso também agrega? Com toda certeza, acho que esse é o principal, os valores que o esporte traz e ensina, e que você vai levar para a vida toda. Independente se no futuro, você escolher de fato o esporte para ser o seu trabalho, porque eu acho que essa é uma barreira que a gente quebra todo dia, de mostrar que, sim, o esporte é um trabalho. Tem muita gente que às vezes chega e fala assim: "Ah, mas você só nada?". Só? Só. É o que eu Vem escolhi. cá fazer então. É, então, é o que eu escolhi, é o meu trabalho, eu levo isso aqui, é o meu corpo todo dia no meu 100%, no meu limite. Mas eu acho que quando eu conquistei a medalha de ouro olímpica, é uma frase que eu não tinha pensado, e no momento que eu saí da prova, eu tive a minha primeira entrevista, foi: "Acreditem nos seus sonhos", independente qual seja ele. Não estou falando só do esporte, estou falando para a vida. Se você acredita que você vai ser um médico, se você acredita que você vai ser um atleta, qualquer coisa, acredite e lute por isso. E o mais importante que eu tive, e acredito que muito dos esportistas que chegam no ouro olímpico, é a base, a família, o quanto ela ajuda, o quanto meus pais me apoiaram. Meus pais nunca me cobraram antes de eu ter 17 anos. Sempre foi indo, o esporte foi indo. Eu tinha, eu acho que essa tendência no esporte de ter alguns indícios de que eu poderia ir para natação, de que seria bom, de que eu teria, uma diferença ali, mas, até eu me tornar realmente profissional, meus pais me deixaram sempre à vontade, mas eu acho que é isso, é você incentivar, mas ao mesmo tempo deixar um momento onde, eh, a pessoa por si só, quando ela chega num determinado nível, ela sabe que vai existir autocobrança, e a Sim. partir daí você continuar incentivando, mas deixa que a cobrança ela vai vir de patrocinador, ela vai vir de resultado, ela vai vir do técnico, ela vai vir da equipe, ela vai vir de pessoas que sabem fazer isso diariamente. Então, deixa fluir, deixa acontecer, faz na medida do possível, porque cada um tem as suas dificuldades, tem as suas individualidades, cada família apoia da melhor forma que pode. Tem gente, óbvio, que consegue desde o do princípio ali, da iniciação, ter o apoio da família, tem gente que não tem condições financeiras e tenta de qualquer jeito até um momento que fica um pouco mais fácil. Mas eu acho que é isso, é incentivar, não precisa cobrar, eu acho que a cobrança ela já vem por si só dentro do esporte, dentro, do profissionalismo da profissão que você escolher, e eu acho que esse é o mais importante, estar presente, né, eu acho que ao máximo estar ali junto, porque, assim, até você chegar, não vou nem falar de ouro olímpico, porque isso aí é lá pra frente, sabe, mas até você chegar na sua primeira vitória de expressão a nível nacional, por exemplo, você vai perder muito. Você tem que saber, é resiliência, é um processo. Brincando, óbvio, tem muita gente que, tem nessa acho que na mão, né, os jogos, e isso o jogo você vê, até você ser o campeão daquele jogo, você vai perder várias vezes até chegar lá. E a mesma coisa na vida real, né, no sentido do esporte. Muitas vezes você vai perder. Muito, muito, muito. Eu acho que até você se tornar o que você sonha, e aí sim, quando você chega lá em cima, no alto nível, você começa a ganhar mais vezes. Vou ver, por exemplo, um esporte que muita gente conhece e muita gente gosta de ver, e muita gente tem ídolos, que é o tênis. Até você ser o campeão do torneio, o resto tudo perdeu, a não ser o campeão. Porque até o segundo fica aquele sentimento de: "Perdi Quase, é. a última partida, não fui o campeão". E é trazer isso, porque eu acho que até o segundo lugar tem que ser comemorado. Claro. Eu acho que, óbvio, você não chegou ali onde você queria, almejava, o primeiro lugar, mas o segundo, assim como o terceiro que poderia ter ficado sem uma medalha, que eu até brinco que o primeiro e o terceiro são os mais felizes, sempre. Porque é o cara que não ficou em quarto que garantiu uma medalha, e é o cara que foi campeão. E o segundo tá sempre com uma medalha no peito e nem sempre satisfeito com aquilo. Então acho que é incentivar, é estar ao máximo presente, é botar ali, eu acho que hoje casada, como a gente falou um pouco, consigo também ter o lado, profissional junto com o lado pessoal, e saber que as 2 coisas caminham junto, mas que quando eu acabo minha prova, independente do que eu fizer, eu chegar em casa e vou ter o mesmo carinho de sempre. Então isso é coisas que não é sobre o esporte, é sobre, você voltar para casa e ter esse sentimento de casa, de estar com a família, que não são resultados que importa ser a pessoa que você é, e sim quem você é. Então acho que eu aprendi isso ao longo da vida e pude sentir muito, principalmente eu acho que o carinho das pessoas, que independente se eu ganho ou se eu perco, porque hoje eu não estou no ápice da minha vida, né, dos meus resultados, mas eu continuo tendo o carinho de muita gente. Então isso pra mim vale muito mais até do que uma medalha às vezes. Com certeza. Vocês estavam com papel e caneta na mão, depois Desculpa, dessa aula que ela deu.
Rapaz, obrigada, Não, que obrigada, Ana isso. Marcela, foi um Obrigado a prazer você. enorme falar Obrigado com a você. você, Para né. mim é uma honra estar recebendo aqui uma medalhista olímpica. Que isso, um prazer. Parabéns, parabéns pela sua trajetória linda, pelo seu trabalho, pela Obrigado, sua família nova. obrigado. Gente, é isso. Esse aqui mais um episódio do Divã. Sigam a gente lá no Spotify, que lá a gente já tá postando o episódio completo. A gente também posta no Instagram, então sempre a gente vai estar trazendo aqui nomes lindos, pessoas que são apaixonadas pelo movimento e pelo esporte, assim como eu, para estar dividindo aqui com vocês esse momento. Então, beijo, Beijo. obrigada, Ana Obrigado. Marcela, foi um prazer. Valeu. Tchau.